Gente amiga, gente querida, você está na Carvalho Pictures, o seu canal de matemática. Quer descobrir como usar a tabela verdade? Quer resolver exercícios que envolvam tabela verdade sem hesitação? Sem dúvida? Sem medo de ser feliz? Ok, então me acompanha que nesse vídeo a gente vai mostrar mais um exemplozinho simples, extremamente simples, de como usar a tabela verdade sem hesitação. Vamos ver? Então aqui diz que Raul e Cida formam um estranho casal. Raul mente às quartas, quintas e sextas-feiras e diz a verdade no resto da semana. Cida mente aos domingos, segundas e terças-feiras, dizendo a verdade nos outros dias. Certo dia, ambos declararam: amanhã é dia de mentir. E aí pergunta, qual o dia que foi feita essa declaração? Muito bem. Então, para te ajudar nisso, a gente monta aqui a nossa tabelinha verdade, né? Colocando então da forma com que ele falou, né? No caso aí que o Raul mente, né? O quê? Quartas, quintas e sextas-feiras. Então, quartas, quintas e sextas-feiras, Raul está fazendo uma afirmação falsa, dizendo a verdade no resto da semana. Muito bem, então a verdade no resto da semana a gente coloca então tudo é com o V, né? Muito bem. Já ela mente aos domingos, segundas e terças, então a gente coloca lá o F, né? Domingos, segundas e terças, dizendo então a verdade nos outros dias. Então tá lá, preenchida então a nossa tabelinha verdade do jeito que a afirmação, a questão foi elaborada. Então a gente vai procurar quando é que eles declararam juntos essa afirmação. Então olha só, quando por exemplo eles dizem, né, amanhã é dia de mentir. Veja o seguinte, que se por exemplo fosse aqui no sábado, né? No sábado então a Cida disse, amanhã é dia de mentir. Ela dizendo no sábado a verdade, o domingo então de fato seria, né, um dia de mentir. Ou seja, essa afirmação para a Cida ocorrendo no sábado, ela seria coerente. Só que para o Raul não. Observe que se o Raul diz a verdade no sábado, ele também vai dizer a verdade no domingo. Ou seja, não tem como para o Raul, né, dizer que no sábado o domingo seria um dia de mentir. Deu para entender então a ideia? Então essas duas coisas aqui juntas, ao mesmo tempo no sábado, não caberia. Então, por exemplo, ele dizer a verdade num dia, dizer a mentira no dia seguinte, está dentro dessa afirmação. Mas não é só isso. Olha só, uma outra ideia também. Se, por exemplo, o Raul, né, tivesse dito isso aqui na sexta-feira, se o Raul dissesse que na sexta, amanhã era dia de mentir, ele, nesse dia que ele afirmou isso, ele estaria mentindo. O que significa então? Bom, se ele está mentindo, se ele está dizendo que amanhã é dia de mentir e isso é uma mentira, significa que no dia seguinte seria dia de falar a verdade. Ou seja, isso ocorrendo também é algo coerente, verdadeiro. Só que não vai ser na sexta-feira, por quê? Porque a Cida, né, quando afirma isso, amanhã é dia de mentir, ela está, no caso então, né, com duas verdades ao mesmo tempo, e aí também não é coerente. Tá? Então essa coerência aqui, ela pode ocorrer de duas maneiras. Quando um deles fala V e o outro F, e quando um deles fala F e o outro V, no dia seguinte. Tá? Sendo que essas duas situações, elas têm que ocorrer juntas, simultaneamente, ao mesmo tempo. Um deles falando V e no dia seguinte ser F, e no caso um deles falando F e no dia seguinte ser V. Só que essas duas juntas, no mesmo dia, porque ambos declararam isso no mesmo dia, certo? E a gente quer saber qual é esse dia.
Então vamos ver, quando é que essas duas situações ocorrem no mesmo dia? Quando você olha para a tabela verdade, então você consegue distinguir que isso vai ser aqui, ó, na terça-feira. Vê se não é. Na terça-feira, se o Raul diz, amanhã é dia de mentir, ele está falando a verdade. Na quarta-feira é um dia de mentir. Mas se, por exemplo, a Cida, ela fala na terça-feira que amanhã é um dia de mentir, ela vai estar mentindo, e aí então, quarta-feira é um dia de falar a verdade para ela. Ou seja, essas duas situações, elas coexistem ao mesmo tempo, simultaneamente, na terça-feira. Por isso, então, a terça-feira vai ser para nós a nossa opção correta. Ok?